Também o ano passado, o Ultimate Drift conseguiu trazer uma transmissão ao vivo, né, da Band Esportes no Drift. Nunca tinha acontecido isso desde ali de 2006 no esporte. Então, tudo a gente vê que está crescendo, está engatinhando. E com certeza, eu estou com 44 anos, mas a nova geração, o Juninho, né, o Dudu, a Valentina, lá, o Gustavinho, o Luquinhas. E que nem mesmo... Toda essa galera vai colher todas essas sementes que a gente plantou nesses longos anos. Né? Aproveitar esse gancho da visibilidade, que nem a própria Motul e WD-40 que apoia a gente, né? São que empresas internacionais, né? Mundialmente conhecidas, né? O mundo inteiro conhece a Motul e a WD-40 e hoje apoia o Drift, né? E muitos pilotos do esporte. Estão também dentro das competições, né? Como patrocinador. Então tá... Pra gente que começou lá atrás... Até a Monster aqui, que apoia o piloto João Barion, enfim. E eu acho que agora é o caminho, né? Não tem mais volta. O Drift só crescer. Só crescer. Ele era, então, até então, um esporte bem underground, então. Fantasma, vamos dizer assim. É um esporte que é realmente diversão, né? Nos olhos dos barões do automobilismo, né? Uhum. E, então, foi a primeira transmissão ao vivo no ano passado. Mas antes disso, tinha alguma coisa que era televisionada sem ser ao vivo? Sempre teve cobertura, né? Matérias, né? Que a televisão X, canal X ia lá, filmava e entregava esse conteúdo depois em forma de matéria, né? Uhum. Nada específico ali, total, com foco total no campeonato, né? Uhum. Então, essa da Band Sport aí foi realmente uma jogada de mestre, né? Uma tacada de mestre da Ultimate Drift, junto com a CBA, que eles estão sempre em conjunto. E tudo feito em prol do piloto, né? Porque um campeonato, por melhor que seja, né? Que tenha lá 300, 500, 1 milhão de investimentos, se não tiver o piloto, não tem valor nenhum. Sim. Então, eu sempre fiz questão de falar isso, né? Para os pilotos que... além do Drift Fight aqui, a gente também promove o Drift SC, que são os eventos menores durante o ano. A gente faz workshops aqui na região, né? Para aumentar o número de pilotos, né? Tem a escolinha de Drift também. Uhum. E aí, essa união, com certeza, todos irão colher, né? Não é, é só o campeonato que está levando. Não. Todo mundo tá surfando na mesma onda. Igual os youtubers, né? A entrada do Renato Garcia dentro do campeonato... Isso alavancou o esporte de uma forma que só tinha acontecido isso lá atrás, em 2012, quando eu comecei, na época do Fiuk. O Fiuk era o artista pop teen, o mais top do Brasil naquela época, né? Então, o mais estourado de todos era o Fiuk. E tava na novela, clipe, teatro... Malhação na época. Malhação. E deu um boom naquela época. Só que aí depois ele fez uma curva ao contrário, né? Para baixo. Ele deu uma esfriada. E aí agora, infelizmente, né, nessa pandemia, que não foi algo muito triste, mas a organização decidiu dar continuidade no projeto, só que sem público, né? Mas quando já tinha sido liberado, né? O contato de pessoas sem ser... Senão a gente tá falando aqui que a gente tava fazendo campeonato na pandemia. Mas um local totalmente aberto. Mas já tinha sido liberado, menos com o público, né? E seguindo todos o distanciamento, máscara, enfim... E aí, com a entrada, né? O Bruno, ele já tem uma relevância no YouTube ali, quase 1,5 milhão, né, de inscritos. Bruno Bar? Bruno Bar. Aí o Renato, a hora que entrou, a live, ele tinha uma média ali de 30, 40 mil pessoas. Não tem, né? Durante o tempo todo, durante o dia todo. Então, isso... a live com mais de 1 milhão de visualizações depois. Isso acabou trazendo um novo público, sabe? Porque o nicho, ele era muito, muito direcionado, né? Então, tem os amantes do Drift, que a gente sabe que era um número X, 2 mil, 3 mil pessoas. E aí, com a entrada do Renato, ele meio que espalhou, né? Aí veio o Léo da Hornet, montou o carro, o Boquinha... E aí o estrago foi feito, né? O Dieguinho também, né? O Diego Iga, ele também foi pro lado do YouTube. O João Barion, que teve no Netflix, aí pegou preço, né? O Renato Garcia entrou nessa só para gerar conteúdo e acabou se apaixonando pelo esporte? Na verdade, ele já entrou se apaixonando, né? Quando ele começou no Drift, ele acho que tinha 3 milhões de inscritos, né? E foi bem interessante, né? Eu lembro que o Bruno me ligou, ele falou, cara, tem um conhecido aqui que ele quer fazer alguns conteúdos e tal. Na época
A gente já tinha iniciado com a escolinha, né? Tava bem no começo. O Renato, inclusive, foi o primeiro aluno da Drift Escola, né? Foi em 2017, né? E aí falou, pô, arma alguma coisa aí no Beto Carreiro. Eu falei, beleza, vem pra cá, a gente anda de kart, tem o pessoal dos Supercarros também ali com a Ferrari. E aí foi onde a gente conheceu o Renato, né? O Renato, o Boquinha, o Léo, o Thiago, né? Enfim, toda a turma. O Gui também tava. O Gui era pequenininho, né? O Gui Nobre, né? Eu também, eu tinha 12 anos. E aí fizemos umas instruções ali pro Renato, mas não foi um curso, né, completo, porque foi mais aquele momento de fazer o vídeo, enfim. E aí eu lembro que eu falei pro Renato, eu falei, cara, você não tem mais volta. Agora você vai comprar um carro, um Nissan 350Z. Não, imagina, uma fortuna tal, né, cara? Ele tinha um Camaro amarelo ainda, tinha um Camaro amarelo, faz muito tempo. Até no nosso Insta da Drift Escola, ali tem as fotinhas, ele bem molecão, bem magrinho, né? E aí ele falou, não. Eu falei, vai, cara, vai. E eu só quero uma coisa tua, cara. Não precisa falar em meu nome, não precisa falar da Drift Escola, fala Drift. A palavra Drift. Quanto mais vezes você falar, mais vai ajudar todos nós com a divulgação do esporte, né? Aí foi passando, daqui a pouco ele já mandou uma mensagem, comprei um 350Z, mas tá bonito, é de rua. Falei, não vou cortar nada, vou deixar o original para andar na rua. Eu falei, tira a foto dele, Renato, que você vai sentir saudade, né? Por quê? Eu falei, não, daqui a pouco você vai arrancar banco. Eu falei, não, imagina o carro ar-condicionado. Eu falei, não, tá bom. Aí passou, daqui a pouco já tirou um banco, pôs um banco concha. Resumindo, menos de um ano, o carro dele todo cortado de fibra, motor 2JZ. E ele dizia, né? Não, eu só vou gerar conteúdo, eu não vou participar de campeonato. No primeiro ano que o carro ficou pronto, ele já estava competindo aqui com a gente. O carro dele não tinha nem ficado pronto, ele foi com o carro do Barião ainda. É verdade, o João Barão emprestou o carro dele, né? Um 370 lá que ele usa na escola. E foi, cara. E hoje você vê, já tem projeto para andar nos Estados Unidos. O carro está cada vez melhor, ele está treinando. Ele já tem prêmios? Ele já está com um carro nos Estados Unidos, né, o Renato? Só que não está pronto ainda, mas já está em desenvolvimento. E ele é campeão de alguma coisa? Como é que é? Então, ele recebeu um troféu ali uns 3 anos atrás do Drift Fight, que a gente nomeou ele como embaixador aqui do Drift Fight, porque ele ajudou também bastante a gente a divulgar. E ele guarda no quarto dele esse troféu até hoje, né? Ficou feliz pra caramba. E foi uma forma de a gente presentear e agradecer ele, né? Uhum. Mas ele tem alguns títulos já, né? Quando ele competiu na categoria Light comigo em 2021. Ficou em vice ou em terceiro? Ele ficou em quarto. Em segundo foi o Thales Raff, terceiro o Jader Daniel, em quarto ele. Mas na primeira etapa ele já ficou em segundo, junto comigo que fiquei em primeiro. E o Juninho... O que tá acontecendo aí? O Juninho venceu ele lá em Piracicaba, né? Foi, e ele acabou ficando em segundo lugar. Foi bem legal ali, né? Foi isso aí. Foi divertido, até o pessoal achou que, nossa, agora vão malhar, vão condenar o Juninho, e o Renato gosta muito dele, né? E aí se abraçaram no pódio. Resumindo, ficou até bom, né? O público até entendeu a amizade deles e que a competição, infelizmente, só um vai vencer, né? Uhum. Vai ter 32 pilotos, mas o que vai levar o caneco de primeiro... É um só. E eu costumo sempre dizer que, independente de ser primeiro ou último, todos que estão ali, todos que chegaram... São vencedores. São vencedores. Porque não é fácil. Sim. Você montar um carro, toda a despesa, logística de levar o transporte, pneu, é infinito, né? Campeão é só quem vai levantar a taça, né? Se a gente for falar detalhes aqui, o cara que está pensando em entrar, ele já acaba desistindo, né? Mas no final vale a pena, porque é um esporte familiar, né? A gente olha nos eventos ali, tem o pai, tem a mãe, tem a criançada, diferente de... Não tem aquela coisa que está acostumado e bebida, é um negócio bem tranquilo. Light, né? Porque é uma cultura que trouxe do Japão, né? Então, os japoneses nos presentearam com essa cultura. Tanto aquele compartilhamento de ajuda nos boxes, como até mesmo o público, né? É difícil a gente dizer o porquê, né? Mas... É diferente, né? É diferente. Se você for numa arrancada, vai ser diferente de você ir num drift. Não, eu digo pelo público, assim, é diferente.